Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Irmãos, enquanto você abre sua Bíblia aí, também quero reforçar você que já faz parte da nossa igreja, você está caminhando. Irmãos, a gente está num grande desafio. Qual o desafio, pastor? São os servos. A gente tem servos hoje, graças a Deus temos. Você pode entrar aqui na nossa igreja, nós temos a recepção, nós temos a integração, nós temos aqui o povo que ora pela nossa igreja aqui, que está intercedendo a intercessão da nossa igreja. Se você continuar, aqueles que têm filho pequeno aqui, seu filho agora está aqui no Kids, que são a equipe do Kids, que ainda não está exatamente azeitada, alinhada como nós queremos. Por quê, pastor? Porque falta mão de obra. Falta gente para servir. A nossa igreja, a gente vem para servir. Se você quer buscar entender e quer servir, não é só estar aqui e servir. Como a Gisele muito bem disse aqui, a gente te prepara, a gente te capacita, você é treinado, busca no entendimento por que fazemos o que fazemos. E aí a gente tem caminhado nisso. Só que há uma cobrança já de um tempo e uma demanda que está surgindo. Pastor, e o segundo culto? E à noite, a gente pode começar um segundo culto à noite, pastor. E aí começa uma opressão, irmãos, em mim, que eu falo, tá bom, irmão, vamos fazer o segundo culto? Aí o que eu faço? Eu pego esse pessoal que está servindo hoje, que é um número limitado, e jogo tudo na conta do pastor Gil, coitado. E aí todo mundo sofre, e daqui a pouco sai um, sai outro, fala, não, aquela igreja está doida, sofri demais, trabalhei demais, não quero não. E essa não é a nossa intenção, irmãos. Sabe qual é o meu desejo como pastor? Que a gente pudesse ter cada culto uma equipe. Para quê? Para que você estivesse num culto e no restante do domingo você pudesse desfrutar com a sua família. Simplesmente isso. A gente precisa disso? Precisa. E aí, para ter um segundo culto, o meu coração está para fevereiro. Quem sabe pós-carnaval, mas para fevereiro. Fevereiro, quem sabe a gente inaugura um segundo culto. Mas a gente carece de pessoas disponíveis apenas para servir ao Senhor. Então, se você entende assim, que Deus já possa estar tocando o seu coração, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Verso 22 é o texto que eu vou me basear, do capítulo 8 de Lucas. E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, e exclamando, disse, mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Verso 25. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou-lhe, onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e as ondas dá ordem, e ele lhes obedecem? Glória a Deus pela sua poderosa palavra. Irmãos, que texto lindo, que texto maravilhoso, por que não dizer que texto extraordinário? Primeiro porque é um texto que realmente revela a relação de Jesus com os seus discípulos. É um texto que traz a revelação do próprio Cristo. É um texto que traz a revelação dos próprios discípulos. É um texto que nós, ou eu ou você, já ouvimos muitas e muitas e muitas vezes. E eu queria, a partir desse texto, compartilhar baseado no nosso tema do ano, chamados ao extraordinário. Deus nos chama ao extraordinário. Deus nos chama para viver o extraordinário. E eu entendo que a gente vive um tempo em que a fé, muitas das vezes, foi reduzida ou é reduzida ao ordinário. A fé é reduzida ao ordinário. Ir à igreja, domingo. Você vem aqui domingo hoje, você veio à igreja, ordinário. Eu que sou nascido e criado em berço evangélico, diria que é estranho para mim domingo não ir à igreja. E é tão estranho que certa vez, quando viajei, tive uma oportunidade
ganho por alguém, viajar para fora do país. Quando chegou domingo lá, para onde eu queria ir, irmão? Igreja. Fui na internet, procurei uma igreja. Minha esposa falou, vai sozinho que eu vou dormir. E aí eu fui lá e procurei, achei uma igreja. Estava lá, cultuando, habituado. O ordinário ir à igreja, ordinário cantar, ordinário ouvir uma mensagem, ordinário cumprir uma agenda. É ordinário. Ou seja, coisa do cotidiano de quem já tem a dinâmica do dia a dia de fé. Você cumprir uma agenda, tudo isso faz parte da caminhada. Faz parte, mas não resume o que significa andar com Deus. Se eu disser para você que andar com Deus vai além de vir à igreja, andar com Deus vai além de você cantar, vai além de cumprir uma agenda, vai além de ir à célula. Andar com Deus vai além de tudo isso. E nesse capítulo, Jesus está conduzindo os seus discípulos a uma experiência que rompe com o ordinário, rompe com a fé comum, rompe com o previsível, rompe com aquilo que é controlável. 2026, o Senhor nos convida para algo extraordinário. Ei, 2026, o Senhor te chama para algo extraordinário. Mas eu queria que antes você entendesse sobre o que é ser chamado para esse extraordinário, você pudesse refletir comigo. A partir do verso 22, olha o que o texto diz. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Primeiro ponto que eu caminharia aqui, eu diria, ordinário no conhecimento. O que é isso? O conhecimento que os discípulos tinham de Jesus ainda era ordinário. O entendimento que eles tinham sobre a pessoa de Jesus ainda era do cotidiano daquele lugar, daquela época, daquela geografia. Como assim, pastor? Irmãos, os que estavam no barco eram chamados discípulos. No hebraico, talmidins, que eram os mais comuns. A expressão mais comum era talmidim. O que era um talmidim? A palavra talmidim é hebraica e significa discípulos, e no contexto bíblico judaico, o talmide era muito mais do que um aluno, era muito mais do que aprender um conteúdo. O talmide era alguém que seguia de perto o seu mestre, rabi. Já leu alguma parte do texto que alguém falava rabi, rabi? Alguém já leu? Rabi. Para aprender não apenas o que ele ensina, mas como ele vive. Então, por isso que eles estão caminhando como o talmidim de Jesus, ou talmide de Jesus. O que caracterizava um talmide, pastor? Era aquele que aprendia os ensinamentos do mestre. Um talmide era alguém que imitava o estilo de vida do mestre. O talmide era alguém que absorvia valores, caráter e visão do mestre. O talmide era alguém que multiplicava o que recebeu do mestre. Ou seja, um discípulo. Se eu perguntar para você hoje, você se considera um talmide? Você aprende o ensinamento do mestre, sim ou não? Amém? Amém ou não, irmão? Fica com medo não é pecado dizer isso não. Você imita o estilo de vida do mestre, amém ou não, amém? Absorve os valores e caráter e visão do mestre? Você multiplica aquilo que recebeu do mestre? Ou seja, você é um talmide. Só que o mestre queria para os seus discípulos não o ordinário, porque isso que acabamos de falar é o ordinário, é o dia a dia, isso é o cotidiano da fé daquele tempo, é o cotidiano da fé daquele tempo. O texto revela algo essencial no capítulo 8. O conhecimento que eles tinham de Jesus ainda era ordinário. Eles não tinham conhecimento de quem Jesus era de verdade. Como assim, pastor, eles não tinham conhecimento? Irmãos, ao ponto que eu já falei dizer, eles eram discípulos, eles eram talmide. Existia naquela época não apenas Jesus como rabi, ou como talmide, ou com seus talmides e mestres. Existiam muitos outros. Jesus naquele tempo era mais um dos mestres que pregava uma mensagem e que tinha os seus talmidins, os seus discípulos, que preenchiam todos esses critérios aqui, de cumprir, de entender, de obedecer, de imitar. Era mais ou menos o que eles viviam, ao ponto que, se você continuar lendo o texto, o verso 24, o que eles dizem? Quando eles vão acordar Jesus, o que eles chamam?
Eles não chamam Senhor, Senhor, eles chamam o quê? Mestre. Mestre. Ei, mestre. Professor, professor. Vamos morrer. Eles chamam de mestre. E apesar de serem talmidins, eles ainda não compreendiam Jesus dentro de uma categoria muito acima de um mestre. Eles ainda não conheciam Jesus acima da categoria de mestre. Eles ainda não tinham esse entendimento. E é possível, irmãos, é possível a gente ser discípulo de Jesus e ainda assim conhecer Jesus de forma limitada. É possível eu e você em 2026 sermos discípulos de Jesus, mas caminharmos numa vida de fé ordinária, ou seja, do cotidiano, do dia a dia, onde você cumpre um script. Qual o script, pastor? Você aprende os ensinamentos, você imita o estilo de vida, você absorve valores, você multiplica aquilo que recebeu, mas mesmo assim ainda não tem conhecimento do mestre. Você ainda não consegue entender o que o mestre quer. É possível caminhar com ele e ainda não discernir completamente quem ele é. Como assim, pastor? Lucas capítulo 24. Jesus no caminho de Emaús. O texto vai dizer que eles caminhavam, mas eles não percebiam quem estava caminhando com eles. Eles estavam caminhando com Jesus. E enquanto caminhavam com Jesus, eles iam se lamuriando, eles iam reclamando, porque as expectativas que eles tinham em Deus foram quebradas. E eu amo isso, porque Deus faz isso, Ele quebra as nossas expectativas. Deus não está estabelecido baseado na maneira de como você acha que Ele deveria fazer. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. E aí eles falaram assim: Senhor, nós esperávamos que era o Senhor que iria redimir, e que era Ele que iria redimir Israel, mas agora já é o terceiro dia, e nada aconteceu, estão eles voltando. E aí Jesus vem e: mas vocês não leram o que diz as Escrituras? O que aconteceria? E aí Jesus está voltando, conversando com eles, e eles não estão percebendo. E aí o texto vai dizer que eles param para ficar num lugar, Jesus faz como se fosse seguir, eles falam: não, fica com a gente. Por quê? Está tão boa a conversa, está tão bom o papo. Sabe aquele culto, irmão? Aquele culto, o culto está tão bom. Ai, pastor, eu queria que esse culto não acabasse hoje. Já viveu isso, irmão? Aquele momento de adoração, um louvor, que você está no carro, aquele louvor vem com impacto no teu coração, e você começa a chorar, para no sinal chorando, alguém olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Coitado, ele deve estar sofrendo, e você está: Jesus, Jesus, sabe aquela coisa boa, gostosa. E aí Jesus de repente some, depois de ceiar com eles, e eles falaram assim: não queimava o nosso coração enquanto Ele nos expunha as Escrituras? Não queimava o nosso coração? Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, para a gente viver o extraordinário, a gente não pode continuar caminhando no ordinário do conhecimento de Deus. Se a gente quer viver o extraordinário, a gente precisa sair dessa moldagem ou modelagem que nós fomos construindo. Foi criado por nós, pela nossa religião, pela nossa fé. Eu não estou falando que tenha nada de certo ou errado nisso. Eu estou falando que Deus tem algo a mais. Deus tem algo a mais. Se você não entender isso, que Deus tem algo a mais, você vai continuar vivendo no ordinário, no dia a dia. O ordinário no conhecimento é quando a gente segue Jesus a partir daquilo que a gente entendeu e não daquilo que Ele é. A maneira como você entendeu sobre Deus. Há muitas pessoas que eu falo que têm uma visão um pouco equivocada, até mesmo dos textos bíblicos. Quantas vezes você ouviu alguém falar, e eu já ouvi muitas vezes: não, Senhor, pastor, a Bíblia diz, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, ou melhor, Mateus 6,33. Mateus 6,33. O que diz o texto? Oi? Buscai o Senhor. Não. O que diz o Mateus 6,33? Eu esqueci, por isso eu estou perguntando para você. Mas buscar o reino de Deus. Obrigado, pastor Júlio. Mas buscar primeiro e a sua, e todas as coisas não está no texto, irmãos. Quando a gente fala todas as coisas, a gente está falando tudo. O texto está dizendo todas estas coisas.
Que coisas são estas? Aquilo que o texto disse: não vai faltar comida e não vai faltar vestimento, mas pode faltar carro, pode faltar de repente até casa, pode faltar algumas coisas, mas ele disse que ele continuaria cuidando de nós. Entendimento. Quando eu falo um pouco da gente compreender quem ele é olhar para o texto bíblico e olhar de maneira clara. Quantos aqui já ouviram alguém cantar e dizer que Elias estava na carruagem de fogo, e aí ele subiu numa carruagem de fogo? Amém ou não amém? Não amém. Ele não subiu no carruagem de fogo. Como assim, pastor? Está descobrindo isso hoje, né? O texto diz que a carruagem de fogo serviu para separar Elias de Eliseu. Ele subiu num redemoinho. Mas quantas vezes você cantou, irmão? Oh, glória, manto, mistério. A gente cantou, a gente vibra. O que eu quero dizer aqui, irmãos, eu não quero aqui fazer chacota do seu entendimento e compreensão de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu quero aqui, nesse primeiro domingo do ano, dizer: você precisa sair do ordinário. Deus, essa manhã, te convida a sacudir você e dizer: ei, eu tenho mais para você. Eu quero te levar além, eu quero fazer algo a mais. Verso 24. O verso 24 diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Deus usa algumas tempestades como revelação a nós. Essa tempestade aqui como instrumento de revelação aos seus discípulos. A tempestade surge quando Jesus estava no barco. Ei, guarde isso. Não é porque Jesus está no barco que não haverá tempestade. Não se engane dizendo que vida cristã você não vai ter sofrimento. Não se engane que em vida cristã você não vai ter medo. Não se engane porque você entregou a vida a Jesus, que agora os seus problemas acabaram, como ouça por aí. Pare de sofrer, não se engane com isso. Mas tenha certeza que se Ele estiver no barco, você vai passar no outro lado. Se Ele estiver no barco, Ele disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O texto vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ainda que eu passe por situações difíceis, Ele vai estar comigo. Eu estarei convosco todos os até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Não é que nós não vamos passar, Ele está passando junto, irmão. Pastor, estou passando uma luta, uma dificuldade, uma provação. De repente o que você não conseguiu ainda é enxergar Ele do teu lado, te ajudando a passar por esse momento, por essa luta, por essa dificuldade. Mas eu queria que você pudesse entender uma coisa essa manhã: nem toda tempestade vem com o objetivo de nos provar. Nem toda tempestade vem com, muitas das vezes, para revelar quem Deus é em nossas vidas. Jesus, quem chamou os discípulos para o barco? Quem falou: passe para até a outra banda do lago? Quem falou? Jesus. E aí Jesus fez o que, irmão? Dormiu. Te pergunto algo essa manhã: Jesus entra no barco sabendo que a tempestade viria ou não sabia? Sabia. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tempestade não foi atraso num plano de Deus, mas a tempestade foi um plano de Deus para revelar-se aos seus. Quem sabe há pessoas aqui hoje vivendo uma tempestade, não porque você está sendo provado, é Deus querendo se revelar a você. É a oportunidade de você ver Deus onde você não está conseguindo enxergar. Pelo contrário, você só está vendo a tempestade, você só está vendo o problema, você está vendo só a situação. Por quê? Porque a gente caminhando numa fé ordinária. E você vai entender quando eu falo sobre essa fé ordinária de maneira um pouco mais profunda. Ei, irmãos, Deus não desperdiça crises. Ele não desperdiça crise, Ele as usa para revelar a sua identidade. Ele usa essas crises, Ele usa essa tempestade. Para os discípulos, eu vejo nesse texto dois problemas. Para os discípulos, qual era o problema para os discípulos? O vento e o mar. Mas Jesus ele só via um problema. Qual era?
A falta de fé. A falta de fé. Por quê, pastor? Porque eles ainda eram talmidins. O Senhor chamava ele para algo muito mais profundo. Você consegue entender o que eu quero dizer para você essa manhã? Eu sou discípulo de Jesus, que bom, que bênção. Mas Jesus te chama para algo muito mais profundo. Muito mais profundo, com muito mais intimidade, com muito mais profundidade, com muito mais busca. Para os discípulos o problema era o vento, o problema era o mar. Mas para Jesus era, por que vocês temem, homem de pouca fé? Mas por que eles tinham pouca fé? Porque eles ainda não conheciam quem era o Senhor. Porque a perspectiva, a visão, o olhar deles era do mestre. Mestre, mestre. E aqui surge uma pergunta essencial que toca o coração do texto, irmãos, para mim. Toca a nossa fé. Como é que a gente consegue ter uma fé dentro daquilo que Jesus acaba de perguntar, quando a gente não o conhece de verdade? Como é que a gente consegue crer naqueles momentos tão cruciais da nossa vida, quando a gente ainda não conhece o Senhor de maneira plena? Como é que eu consigo, pastor? Como ter fé em quem você ainda não conhece plenamente? Eu pergunto para você, a fé deles era real ou era mentirosa? Era real. Eu creio que essa fé era uma fé sincera, mas ela era limitada ao nível de conhecimento que eles tinham sobre Jesus. A fé deles era verdadeira, irmãos. Eles criam como eu e você, mas a fé deles era limitada no conhecimento que eles tinham sobre Jesus. Mas pastor, como é que o senhor pode provar isso para mim? Que a fé deles era limitada. Vamos lá, vamos para o texto. O texto diz que eles vão acordar Jesus. Lembra como é que eles acordam Jesus? Mestre, mestre, o senhor não está vendo que a gente está perecendo? Irmão, o que você acha que eles estão pedindo a Jesus ali? Se eles não conheciam Jesus de verdade, o final do versículo vai dizer isso, que eles não conheciam. Se eles não conheciam Deus de verdade, o que vocês acham que eles estavam perguntando para Jesus? O que vocês acham que estavam pedindo a Jesus? Se eles não tinham entendimento quem era Jesus, se eles não sabiam o que iria acontecer, minha pergunta para você é, eles estavam pedindo para Jesus acalmar a tempestade? Sim ou não? Sim, irmãos. Se eles não sabiam quem era Jesus, como é que vão pedir? O final do texto, vou antecipar aqui, nem queria deixar para o final, mas lembra qual é o final do texto? A pergunta deles, quem é? Caraca, quem é esse cara? Que até o vento e o mar obedecem a ele. Se eles não sabiam, se eles se questionam, quem é esse cara? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles chamam Jesus? Sabe para que eles chamaram Jesus? Para tirar a água do barco, irmãos. Eles não chamaram Jesus para parar a tempestade, porque eles não sabiam ainda o que ia acontecer. Mas eles chamaram Jesus para ajudar no ordinário, no cotidiano, na fé que a gente faz todo dia, na oração do Senhor, abençoa fulana, Senhor, toma isso aqui, Senhor, faz desse jeito. Ei, Deus nos chama para algo maior. O Senhor nos chama para algo muito maior do que isso. Deus não está te chamando para você pedir a Jesus para dar jeitinho, para resolver problemas do cotidiano. Não, Ele quer te chamar para algo extraordinário. Mas como é que eu vivo isso? Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor. E isso mostra um padrão de fé ordinária. Qual é o padrão de fé ordinária, pastor? A gente está clamando a Deus para resolver problemas de crise, irmãos. É o que a gente botou. A gente reduziu Deus a um gênio da lâmpada. A gente reduziu a Cristo, o Deus que servimos, ao gênio da lâmpada. A gente faz, ó. Você tem 3 pedidos. Senhor, me dá uma casa. Tem aqueles que no dia 30 eu falo, Senhor, me faz ganhar na Mega Sena. Tem aqueles, irmãos. Sabe, a gente vai pedir alguma coisa, a fé ordinária, a gente clama a Deus para resolver crise. Pastor, o senhor está falando que isso é errado? Não, você não entendeu ainda. Quando Ele quer revelar quem Ele é, Ele se revela no meio dela.
no meio da crise. Eu não sei, quem sabe você está vivendo uma crise aqui, mas Deus pode se revelar em meio a esse momento que você está vivendo, em meio à tempestade que você está enfrentando, em meio à enfermidade que você está aí vivendo. Ele quer se revelar a você neste momento. Quem sabe o desejo de Deus não é te tirar disso, é pelo contrário, dizer no meio disso, dizendo: filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui. Eles queriam livramento, mas Jesus queria revelação. Eles estavam preocupados com o barco, mas Jesus estava preocupado com o coração deles. Jesus não está preocupado com o barco, Jesus está preocupado com o coração deles. Deixa eu dizer uma coisa para você: a fé que não conhece profundamente a Deus tende a usá-lo como recurso emergencial. A fé que não conhece profundamente a Deus não consegue entender a soberania de Deus. Deus nos chama para 2026, eu e você, vivermos no extraordinário. Fomos chamados para o extraordinário. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não sei quanto tempo você tem de cristão, ou não tem. Quem sabe você está aqui visitando a igreja, está afastado do evangelho. Você não conhece, primeira vez sua experiência com a igreja. Conhecer a Deus é um processo. Conhecer a Deus não é um ponto de chegada. Ninguém aqui conhece a Deus suficiente. Ninguém, a começar por mim. Ninguém conhece. Ninguém conhece. E aí o verso 25. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu diria para você que essa é a parte central do meu sermão. É o ponto central do meu sermão. A pergunta desses discípulos: quem é esse? Já orou por alguém morto, irmão? Já orou por alguém no necrotério? Já orou? Ou sua fé está tão ordinária que você nunca orou mais por alguém que tinha morrido? Já orou por alguém doente, irmãos? Ou quem sabe você tem entendimento tanto de farmácia que você resolveu só dar um remédio e dizer: está tudo bem. Pastor, estou dizendo para não dar um remédio. Pelo contrário, dá o remédio em oração ainda. Toma aqui esse remédio aqui, a tua pressão vai baixar, mas em nome de Jesus eu vou orar para que você seja curado. A gente vive o extraordinário para que não é para Deus nos servir. Quando a gente fala de extraordinário, alguém começa a pensar nos milagres, e aí a gente vai para as grandes igrejas, a gente vai para os grandes pastores, ou os grandes, aqueles que fazem grandes milagres por aí, para que Deus nos sirva. Agora eu sou, isso não é nada, isso não é nada. A gente vive o extraordinário para que Deus, não para que Deus nos sirva, mas para que Ele se revele em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você e falo sem medo de errar. Tem muita gente aí para ser curada em nosso meio. Mas sabe por que ainda não foi? Porque você ainda não teve a coragem de viver o extraordinário. Você que tem entendimento, você que compreende o poder da cura, você não foi usado para orar por essa pessoa, para ir na casa dela fazer uma oração em Deus, e não é esperando que agora que você vai orar. Irmãos, apenas faça a sua parte. A Bíblia diz: e os sinais seguirão os que creem. Eles vão seguir. Ninguém segue quem está parado. Quer viver o extraordinário? Ei, sai do seu lugar. Quer viver o extraordinário? Comece a procurar gente. Ei, quer sair viver o extraordinário? Comece a evangelizar. Para você daqui a pouco, você está contando o testemunho de alguém que você nem imaginava que entregaria a vida a Jesus. E ele vai estar aqui junto com você, celebrando ao Senhor, porque você viveu o extraordinário. O extraordinário não está baseado apenas nos grandes milagres. Não há milagre maior do que um coração que se rende ao Senhor. Não há milagre maior. Podemos ressuscitar mortos. Os discípulos empolgados que estavam vivendo aquilo chegaram para Jesus e disseram: Senhor, os espíritos imundos estão obedecendo, submissos a nós. Nós estamos orando, pessoas estão sendo curadas. E Jesus diz assim: não se alegra com isso não. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegre-se pela satisfação de ser alcançado. Irmão, não tem milagre maior. Não tem milagre maior. Quando alguém acredita que já conhece totalmente a Deus, entra num erro profundo, pois demonstra que na verdade ainda não o conhece. Sou pastor batista, e normalmente no contexto batista, para a gente se tornar pastor, primeiro é chamado.
E aí eu vou ficar baseado num livro sobre chamado pastoral. Não lembro agora o nome do autor, me falha a memória, mas é até o mesmo título do livro do pastor Hernando Dias Lopes. Mas ele fala que existem 3 coisas para você ter a convicção do seu chamado: convicção pessoal, convicção da sua liderança e convicção da sua igreja. E a gente como igreja entende muito bem isso, por isso que eu falo mais uma vez: venha para a imersão, para você entender exatamente como a gente caminha e entende sobre igreja. E aí, como pastor batista, normalmente, você estuda 4, 5 anos seminário teológico. Passei por isso, estudei no seminário teológico por 4 anos, me formei. Logo depois, você é ordenado ao ministério pastoral. Agora não mais um reconhecimento divino, porque Deus já tem convicção a você. Agora um reconhecimento humano. As pessoas reconhecem o seu chamado pastoral e te consagram. Mas você passa antes por um concílio. O que é concílio, pastor? É um grupo de pastores, normalmente da mesma convenção e da região, que se reúne para sabatinar você. O que é isso? Uma série de perguntas. Vamos ver se esse pastor realmente está pronto. Vamos ver se ele realmente está alinhado com aquilo que a gente crê. E aí, irmãos, quem é pastor aqui sabe, pastor Batista sabe que é a luta que é o concílio. Né, pastor Felipe? Uma bênção, né? Coração, se botasse um medidor, batimento cardíaco ali, ia falar: pastor Gisele vai infartar. Eu lembro até hoje, 23 pastores presentes, irmão. Misericórdia, para que esse pastorado não tinha o que fazer, não? Para que aparecer tudo? Só precisava de 7, tinha 23. E aí estávamos lá. E aí eu lembro da primeira pergunta. No contexto de teologia, você fala em algumas áreas. Você fala em algumas áreas, como eclesiologia, como escatologia, mas vamos para a teologia. E uma das perguntas da teologia, ela soa até meio como uma pegadinha. Qual era a pergunta? A pergunta é: como você define Deus? É uma pergunta muito comum. Quem sabe em breve aí pastor Gil vai passar por isso. Amém, pastor? Como você descreve Deus? Ou melhor, como você define Deus? Só que a gente sabe que todo estudante de teologia aprende que Deus não pode ser definido, porque como um ser finito pode definir aquilo que é eterno, Deus não pode ser definido. Só que aí a gente vem pronto, né? Cara, todo mundo não vai perguntar assim, vai perguntar. Aí vem um pastor, irmão, senhorzinho, cheio de experiência, e aí ele fala assim: então, Gesiel, Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. Como é que o irmão percebe Deus? Irmão, tudo que estava construído vai para o chão. Fiquei mais perdido que barata, debaixo de assoleiro. Eu falei: meu Deus, e agora? Deixa eu dizer uma coisa para você. Embora Deus não possa ser definido, Ele pode ser percebido. E essa percepção nasce do quê? Do encontro, da revelação na caminhada com Deus. Do encontro da revelação na caminhada. Quanto mais caminhamos com Ele, mais entendemos que Jesus não é apenas um mestre. Quanto mais caminhamos com Ele, mais entendemos que Jesus não é uma força. Quanto mais andamos com Ele, entendemos que Jesus não é uma filosofia. Quanto mais caminhamos com Ele, entendemos que Jesus não é uma ideologia. Quanto mais caminhamos com Ele, mais compreendemos que Ele é o Senhor a ser seguido, a ser obedecido e a ser adorado. Quanto mais caminhamos com Ele, a gente vai entendendo, vai compreendendo. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é suficiente. Não é suficiente, a gente vai ter que sempre conhecendo a Deus. Isso deixa claro que conhecer a Deus é uma caminhada de vida e de fé. Quando eu te chamo para o extraordinário aqui, essa manhã, não é querendo te dar pontos exatos, pontos exatos para dizer: não, faz assim, assim, assado. Não, eu estou dizendo o seguinte: ei, caminhe de uma maneira mais profunda diante de Deus. Como assim, pastor? Você ora? Então, ore mais. Você busque mais. Ei, faça mais. Essa manhã iniciamos aqui, 9 horas da manhã, um tempo de consagração. Coloquei no meu coração, conversando com a irmã Josina, a partir de agora, todo primeiro domingo, enquanto a gente tiver um culto só pela manhã, nós vamos ter todo primeiro domingo do mês, 9 da manhã, nós estaremos aqui de joelhos dobrados, orando e clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, nós queremos viver o extraordinário. Agora como igreja, essa semana a gente tem uma live de oração, 7 da manhã, lá no Instagram da igreja, live de oração. Teremos um tempo ali, antes de você sair do trabalho, sentar de férias, e aí você fala: meu Deus, eu estou de férias, pastor.
tanto dia para fazer a live. A única semana que eu posso dormir até a tarde, pastor, inventa orar. Então, ei, saia do ordinário. Eu estou te convidando para ir para o extraordinário. Eu estou te chamando a sair do ordinário. Eu estou te convidando a sair do seu lugar de acomodação. Está satisfeito com o que você está vivendo? Ou você entende que Deus tem mais para você? Você está satisfeito com o que você vive, ou você compreende que Deus tem mais? Não se trata, irmão, de dominar Deus. Não se trata de dominar a Deus com a nossa fé, nem de merecer suas manifestações extraordinárias. O extraordinário acontece porque confiamos no Deus que estamos conhecendo ao longo da jornada da vida. Ao longo da jornada da vida. E é nesse processo de caminhar, confiar, de se arrepender, que Ele se revela a nós, de maneira extraordinária, ampliando a nossa percepção, transformando a nossa relação e aprofundando a nossa fé. É nessa dinâmica. Somos chamados ao extraordinário. Somos chamados a uma vida com Deus que pode se manifestar sim no cotidiano. Problema nenhum. No simples, é claro. No comum, é claro. Porém, Deus nunca nos chamou para viver uma vida rasa e uma vida no automático. Deus não nos chamou para isso. Eu ainda creio, irmãos, que pela madrugada, quando você acorda, nem sempre é insônia. E ao invés de você mergulhar a cara no celular ou nas redes sociais, você poderia dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. A gente acreditava que quando você acordava de madrugada, Deus estava te chamando para orar. Hoje você acorda de madrugada e diz o quê? Senhor, fala que o teu servo vai lá para o Instagram, você vai buscar coisas. Deu insônia essa noite, ficar até a noite toda acordada. A gente vai perdendo essa sensibilidade. À luz do texto, irmãos, a gente é confrontado a caminhar uma caminhada de fé. Eu falo que Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, é um espelho espiritual para mim e para você. Para mim e para você. De que maneira? Primeiro, avalie como você tem se relacionado com Jesus. Como é que é a tua relação com o Senhor? Você se relaciona a Ele apenas como mestre? Apenas como gênio da lâmpada pedindo alguma coisa? Ou foi a última vez que você dobrou o joelho e disse: Senhor, eu só quero a tua presença essa manhã. Senhor, eu estou aqui só para te ouvir. Senhor, eu não vou te pedir nada no dia de hoje. Foi a última vez? Segundo, não reduza Deus às suas necessidades. Irmãos, Deus não está aqui para resolver seus problemas. Não, Ele pode, durante a caminhada, resolver os seus problemas. Mas Ele não está aqui para isso. Ele está aqui para quê, pastor? Para transformar a sua vida, para te encher do Espírito e para a partir de você alcançar outras pessoas. Muito além. Jesus nos convida para mais. Terceiro, encare as tempestades como uma oportunidade de revelação. Não sei qual é o momento que você está vivendo, mas quem sabe é o tempo de Deus se revelar a você. Nesse momento, nesse turbilhão, muitos são os ambientes preparados por Deus. A gente prepara um ambiente como esse aqui para a gente viver experiências com Deus. Mas quem sabe Deus já está preparando um ambiente na sua vida, que são a tempestade, para Ele se revelar a você. É o tempo. O vento revela o que a calmaria não revela. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os discípulos entraram no barco, como tal me diz, mas eles saíram dali como homens que entenderam quem era o Senhor. Ainda que em meio a questionamentos, né? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Eles não conheciam. Quem sabe essa manhã você está se perguntando: será que realmente eu conheço a Deus na profundidade do meu ser? Será que eu conheço a Deus de verdade, quem Ele é na sua essência? Ou será que eu estou baseando a minha fé apenas em experiências de muitos anos, de tempo de igreja, daquilo que eu ouvi de pregadores, de pregações? E aí tu percebe que algumas pessoas perdem o prazer na caminhada da fé. Gente que não caminha em buscar, mergulhar, conhecer cada vez mais o Senhor. Conhece o crente galinha da Angola, irmão? Estou fraco. Como é que você está, irmão? Estou fraco.
Como é que você está? Estou fraco. Irmão, culto ontem foi uma benção, aí tu sai alegre. Segunda, terça, quarta, quinta-feira tu encontra aí e diz: como é que você está, irmão? Ai, irmão, estou tão fraco, estou desanimado. Ei, o Senhor nos chama para mais, para uma caminhada de fé. A tempestade não mudou apenas o ambiente, mudou a relação deles agora. Se você pegar depois o Evangelho de Lucas, os discípulos agora começam a chamar Jesus de Senhor. Por quê? Porque eles saíram do âmbito do mestre, eles saíram do aluno e professor. Agora ele é quem eu adoro, ele agora é o Senhor da minha vida. Ei, em nome de Jesus, essa manhã eu queria que você pudesse sair desse lugar. Saia desse lugar do ordinário, saia desse lugar do comum. Deus pode te usar aí, pode, mas Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Essa experiência nos ensina que o extraordinário não está em viver em tempestades ou sem tempestades, mas em andar com o Senhor. É saber que Ele governa todas as coisas. É saber que Deus está. Pastor, mas o senhor sabe o que está acontecendo no Brasil? Sei, acho que sei. Você sabe o que aconteceu no mundo de ontem para hoje? O senhor entendeu isso? Irmão, não entendi, mas Deus governa todas as coisas. Ele continua governando todas as coisas. Somos chamados essa manhã ao extraordinário. Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça. Quero orar com você antes de a gente ceiar aqui. Eu não sei se você que está aqui essa manhã está longe do Senhor, está longe, afastado do Evangelho. Às vezes você está de corpo presente, mas a sua alma, o seu coração, você sabe que não está aqui. Mas essa manhã Deus falou profundamente com você. Ou quem sabe você está aqui porque você foi convidado por alguém, um amigo seu, uma amiga sua, te convidou, você está aqui hoje. E aí Deus fala profundamente com você, dizendo: ei, eu quero me revelar a você da mesma maneira, de uma maneira profunda e extraordinária, aonde que a religião não vai conseguir, aonde qualquer coisa que esse pastor tentar fazer não vai conseguir. Eu quero me revelar a você na intimidade do teu coração, do teu ser. E aí você, como é que eu faço para viver isso? Entregue hoje tua vida, teu coração. Ele não quer um compartimento da sua vida, Ele não quer um compartimento do seu coração, Ele quer toda a sua vida.